Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos um entrevistado muito especial, que é o psicólogo Diógenes Rodrigues. Ele vai estar tratando sobre assuntos muito importantes como depressão, ansiedade e também sobre os ataques às escolas que aconteceu este ano. Daqui a pouquinho ele estará conosco após o intervalo. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Siga, comente e compartilhe nossas redes sociais. @doutora Gisele Bianchini Oficial. Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. E estamos aqui hoje com o nosso entrevistado, Diógenes Rodrigues. Ele que é psicólogo, ele vai estar falando um assunto super importante, relevante para a sociedade, sobre os ataques às escolas também aqui no nosso país. Seja muito bem-vindo, Diógenes. É um prazer tê-lo aqui novamente conosco, uma alegria estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite de novo. É um prazer, né? Esse bate-papo foi muito legal outra vez. Sim. E obrigado por me convidar de novo e poder trazer conhecimento, né? A reflexão, o pensamento para as pessoas, que pode ampliar um pouco aí a compreensão dos fatos recentes aí, né? Com certeza, Diógenes. E fala um pouquinho, você que é psicólogo, fala um pouquinho o que é psicologia para os nossos telespectadores que estão nos assistindo, para eles esclarecer melhor, porque às vezes confunde, né? Psicologia com psiquiatria. Sim. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento humano e como que acontecem as relações entre as pessoas, né, de forma geral. Então, quando a gente pensa em comportamento, boa parte das pessoas pensa somente naquilo que se faz, mas não. A forma como a gente se sente também é uma forma de comportamento, tá? Então, a psicologia estuda isso. O psiquiatra é um médico que tem uma especialização em psiquiatria, né? Então, a psicologia basicamente estuda a forma como as pessoas se relacionam entre si e como, então, podemos pensar em dois mundos de forma geral, né? O mundo externo, da relação com as outras pessoas, com o mundo, com a experiência de vida, e o mundo interno, né? Que basicamente constitui os pensamentos, os sentimentos, a forma como a gente se sente com relação a nós mesmos. E a psicologia, esse é o objeto de estudo da psicologia, estudar a mente humana e o comportamento, como que ele se relaciona com os outros, as outras pessoas, tá? Ainda existe muito tabu com relação à necessidade de ajuda de um profissional de saúde mental, como psicólogo ou psiquiatra.
Isso porque se ficou aquela ideia, né? Se eu for no psicólogo, por que você vai no psicólogo? Eu não tô doido, né? Bem isso. Exatamente. E isso, infelizmente, é uma coisa muito negativa. É um tabu, realmente. Exatamente. É um tabu onde as pessoas, muitas vezes, se privam de uma ajuda que elas necessitam, né? E também, assim, assumir, dizer que você precisa de ajuda, que você não está bem, ainda é visto como um sinal de fraqueza. Né? Tipo assim, não, eu dou conta, né? E homens e mulheres vão pensar, né? Eles têm muita dificuldade. Isso também afeta bastante, por causa da nossa sociedade, toda histórico, aos homens. Sim. Que têm dificuldade em pedir ajuda e dizer, olha, eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Então, existe um grande tabu nesse sentido. Muito sério isso, né? Sim, muito sério. E o homem e a mulher, e aqui eu não vou entrar em nenhum aspecto, nem para um lado nem para o outro, mas o ser humano precisa, eventualmente, ele precisa disso. Porque, igual eu falei, né, existem dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. Sim. E às vezes está tudo bem no mundo externo, está tudo bem do lado de fora, né, na relação com as pessoas. Mas o mundo interno tem alguma coisa que não tá bem. Então, assumir é o primeiro passo, né? E a psicologia traz exatamente isso, porque onde existe um olhar, onde o psicólogo tem um olhar para ajudar essa pessoa a entender o que está acontecendo com ela mesma. É muito importante nesse sentido. Sim. Diógenes, e quais são as principais linhas, assim, da psicologia, as linhas teóricas, né, da psicologia hoje? E qual que seria a sua? Sim. Quando se pensa na psicologia, muitas pessoas pensam que é uma coisa só. Né, que é uma linha de estudo só, único. Não, ao longo do tempo a psicologia é uma ciência muito nova, muito recente, e ao longo do tempo ela foi se desenvolvendo, né? E várias pessoas com visões diferentes foram desenvolvendo a psicologia. Sim. Então, a principal, que não dá pra gente deixar de falar, né, e as pessoas perguntam sobre a psicanálise, Freud. Isso. Né, Freud, com certeza, podemos dizer que o pai da psicologia, como ela é vista hoje. Não dá pra gente dialogar, falar de psicologia sem falar de Freud. E ele criou a psicanálise. Sim. Então a psicanálise é a mais proeminente, a mais importante, não no sentido de relevante, mas a que mais criou conteúdo e que trouxe. Então Freud teve um trabalho muito importante. Aí tem a análise do comportamento, né, comportamental, que basicamente tem outro autor que foi o Skinner, né, que ele trouxe bastante ali essa questão de um adestramento. Começou ali com os ratos, né, pombos, cachorros e etc. Então, adequar o comportamento. É basicamente a análise do comportamento que difere bastante da psicanálise. E aí tem outras, né? Tem a Gestalt, tem a humanista, tem a do Jung, que eu particularmente gosto bastante também, e tem a terapia cognitiva comportamental, que as pessoas ainda confundem muito com a análise do comportamento, mas que parte da ideia da análise dos pensamentos, de forma geral, entende os pensamentos como sendo aquilo que gera um comportamento na gente. Então eu diria, se fosse pensar nas três principais hoje, né, eu pensaria porque existem muitas, né, e está sempre está sendo criado novos conteúdos a respeito disso. Então eu diria que a psicanálise é a mais conhecida. Sim. Né, a análise do comportamento, a terapia comportamental, e a TCC, a terapia cognitiva comportamental, que é bastante recente, mas que tem ganhado bastante espaço hoje. A minha, hoje, eu sou pós-graduado em terapia cognitiva comportamental. Olha que legal. Sim. É a sua especialidade. Isso, sim. Que bacana. A terapia cognitiva comportamental trata da identificação de pensamentos distorcidos, né? De pensamentos que acontecem de forma recorrente, padrões de pensamentos que acontecem de forma recorrente. Então, imagine, por exemplo, você tem uma experiência no trânsito, né? Alguém te fecha ali de forma descuidada e etc. Sim. Imediatamente, você sente de alguma forma, né? Porém, antes do sentimento, geralmente acontece um pensamento de uma forma muito rápida. A terapia cognitiva... E aí você pode dizer, né? Nós dizemos frases constantemente dentro da nossa cabeça, e você pode dizer, isso sempre acontece comigo, né? Ou xinga a pessoa, ou... né? Nossa, o mundo está muito perigoso. Sim. Cada frase dessa que você repete para si mesmo é um pensamento automático, e ele vem de uma crença nuclear que está lá dentro de você, que essa crença diz como que você entende ou pensa o mundo. Olha só. E a terapia cognitiva comportamental trata de identificar esses pensamentos automáticos para identificar essas crenças nucleares. Alguns pensamentos são
funcionais, porque eles nos ajudam. Né? Então existem pensamentos, não, vai dar certo, tá difícil, mas eu consigo. Positivos, né? Exatamente. Pensamentos positivos. Não tanto em termos positivos ou negativos, mas funcionais. Para que serve esse pensamento? Isso te ajuda de alguma forma ou não te ajuda? Então, a TCC trabalha nesse sentido, identificar esses pensamentos, e aí o psicólogo, o terapeuta vai chegar e falar assim, escuta, mas para que serve esse pensamento? Né? Você pensou que tudo vai dar errado, mas você consegue ver que existem outras situações na sua vida onde as coisas deram certo. Sim. Então nem tudo dá errado sempre. Então o psicólogo traz esse questionamento para ajudar a pessoa a perceber os pensamentos disfuncionais, e aí vai mudando esse pensamento. Quando se muda o pensamento, se muda a forma de sentir, se muda a forma de agir, e aí você começa a ter maior qualidade de vida. É claro que isso é um processo. Vai ajudando a pessoa. Exatamente. Não é só em uma ou duas sessões. Tem mas que ser um processo existe longo. um processo, sim. Bacana. E quais são as técnicas, Jorge, de psicoterapia hoje para tratar esses transtornos mentais como depressão, ansiedade, que são muito comuns hoje em dia no nosso país, né? Sim. Devido à questão da pandemia, né, que assolou o mundo inteiro, e nós vemos muitas pessoas sofrendo com esse mal hoje em dia. Sim. Todas as técnicas, todas as linhas, né, de pensamento psicológico, elas são eficientes. Né? Podemos pensar, não tem que falar, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, todas as técnicas, elas têm a sua eficiência. A diferença é que elas pegam caminhos diferentes. A psicanálise pode ser utilizada para tratar depressão, ansiedade? Sim. A comportamental? Sim. A junguiana? Sim. A TCC? Sim. Todas elas funcionam. A diferença é que, né, pegam-se, igual você ir daqui para um endereço qualquer, você pode pegar diversas ruas e você chega no mesmo endereço. Agora, eu particularmente entendo que depende muito da objetividade da técnica, porque, né, existem técnicas que focam muito no passado. Mas a sua infância, o seu trauma e etc. Isso não é uma crítica, é apenas uma observação. Então, a terapia cognitivo comportamental, ela foca muito no presente. É claro que também se dá uma atenção ao passado, mas o foco principal é o agora. Né? Então, nesse sentido, eu vejo que para a depressão, ansiedade e outros, a TCC tem um repertório bastante legal que pode ajudar pessoas a ter uma melhor qualidade de vida desses sintomas, nesse sentido, né? Um alívio desses sintomas e ter melhor qualidade de vida. Sim. Diógenes, fala um pouquinho para nós o que é depressão. Para quem está nos assistindo agora, né, se tiver algum familiar, ele vai estar falando para nós o que é a depressão. Sim. A depressão é um estado, né, emocional onde existe uma apatia, onde existe uma tristeza persistente. A depressão, então, ela se caracteriza por uma diminuição daquela alegria de viver, de fazer coisas que você eventualmente se interessa, né? E a depressão, ela pode ter raízes em elementos psicológicos e pode ter também elementos fisiológicos. Pode ser que esteja faltando algum neurotransmissor no seu cérebro e por isso, né, a máquina ali não está funcionando tão bem da forma como deveria, e aí a pessoa se sente mais indisposta, a pessoa se sente com uma tristeza persistente e às vezes sem uma explicação plausível e etc. Então, a depressão é uma diminuição a pessoa gosta de fazer caminhada, por exemplo, e de repente ela começa a perder interesse, começa a sentir um desânimo, uma desesperança. Eu diria que a palavra principal que caracteriza, que pode caracterizar a depressão, seria a desesperança. Tipo assim, as coisas estão ruins hoje e não vão mudar para frente e não vejo perspectiva. Por mais que às vezes a pessoa não consiga verbalizar, organizar isso, né, dizer isso dessa forma. Elas ficam desanimadas. Existe um desânimo, uma tristeza persistente, onde a pessoa não consegue sair daquele ciclo. E coisas que antes lhe interessavam, né, a pessoa não se interessa mais. Gostava de sair com os amigos, de repente começa a ficar muito dentro de casa. E o problema não é ficar dentro de casa, né, mas o problema é essa troca de algo que antes lhe interessava, que você gostava, e de repente perdeu a graça. Então, uma pessoa que começa a sentir isso, né, perceber isso em si mesmo, é importante que procure a ajuda de um psicólogo, né, de um profissional, alguém qualificado. Né? Mas eu converso com o amigo e etc. O amigo é importante. Né? A conversa de boteco, como se diz por aí, né? E aquela conversa informal com um amigo, alguém de sua confiança, isso é importante, tá? Mas não substitui o trabalho do psicólogo. Especialista, né? O psicólogo, ele vai conseguir olhar para esse sintoma de uma forma
profissional, de uma forma ética. Ele também não vai falar para ninguém do seu problema, porque isso faz parte do sigilo do nosso código de ética. Ele não vai comentar com ninguém e ele vai trazer uma visão de alguém que estudou para poder te ajudar e colocar questões, né, que podem te ajudar. Uma das técnicas, por exemplo, inclusive já uma técnica aqui, é da ativação comportamental. Ah, mas eu não estou me sentindo bem. Faz o seguinte, vamos fazer um combinado, né? Que tal dar uma volta na quadra? Sim, tomar um ar e etc. Né? Então, isso pode ajudar a pessoa já a começar, porque a relação mente e corpo, ela existe. Quando você ativa a mente, o corpo segue. Quando você ativa o corpo, a mente segue também. Sim. É claro que o fato de você fazer uma caminhada não vai te curar da depressão, não é isso. Mas vai ajudar. Mas melhora sim, melhora os sintomas naquele momento. Sim. Então, é uma coisa que afeta muitas pessoas. Milhares de brasileiros, né? Olha. Milhares de brasileiros. E é uma coisa que demanda bastante atenção. Sim. Ô Diógenes, nós assistimos assim chocados, né? O Brasil inteiro ficou muito entristecido com os ataques recentes às escolas no Brasil. O que a psicologia tem a dizer sobre isso? Como alguém consegue fazer uma atrocidade tamanha com crianças indefesas? Sim. Esse é um problema extremamente complexo. Né? Não existe uma resposta absoluta, uma resposta única para isso. E cada ataque desse, né, que acontece, né, é feito por uma pessoa, é necessário avaliar essa situação específica. Pode ser que essa pessoa tinha um transtorno mental, pode ser que ela sofreu abuso, pode ser que ela sofreu algum tipo de coisa que levou ela a fazer isso. Então, existem muitos fatores que cada um tem o seu próprio motivador. Né? Pode ser que a pessoa estava em surto psicótico ali e foi uma... Não estou dizendo que essa pessoa não deva ser responsabilizada, absolutamente não. Porém, do ponto de vista da psicologia, eu entendo que é muito importante, uma coisa que deveria ser feita é ensinar, né, ou treinar, ou ensinar mesmo os professores sobre saúde mental. Sim. Os professores precisam... É muito importante. De um certo ponto, tá? Imagina que você tem um adolescente que está sofrendo bullying ou que está sofrendo alguma coisa, porque a gente pensa às vezes, né, no adulto, na pessoa que entra na escola, mas em muitos casos acontece do próprio aluno ali. Exatamente. Dentro, que está dentro da escola, ele assim. Faz isso. Né? Então, os professores precisam ser o guardião, né, os guardiões desse estado. Vamos entender, né, e prestar atenção. Por quê? Muitas vezes, é claro que a gente falar de educação pública no Brasil não é uma coisa muito legal, porque, né, a gente sabe que não é uma coisa de qualidade. Os professores estão em situação de sofrimento também pela grande pressão, né, que sofrem muitas vezes violência por parte dos alunos contra os professores. Realmente. Então, é muito importante que esse professor ele seja atendido, né, porque é ele que está na linha de frente junto com esse aluno, para ele identificar as possíveis situações de deterioração da saúde mental dos alunos. Pode ser que tenha um aluno ali que ele não tem estrutura psicológica, ele está sofrendo, passando por, às vezes, alguma coisa fora. Exatamente. Às vezes a família, né, tem um problema ali, né, que esse aluno está sofrendo muito. Quando o professor tem uma educação ou tem um treinamento para ele identificar isso, ele consegue ir lá e trazer na raiz do problema, vamos conversar, né? Então é uma coisa muito importante. Segurança pública, muitíssimo importante, é claro, a gente não gostaria de ver, né, de que isso fosse necessário, mas você tem que ter segurança nas escolas. Com certeza. Câmera, ali talvez, né, profissionais de segurança ali para garantir que diminuir pelo menos a probabilidade. A gente sabe que tudo isso é muito difícil, mas esse seria um caminho a seguir. Então, a primeira coisa, ensinar os professores sobre saúde mental, o que é, como funciona, né, e como identificar isso no aluno para ele ir lá e falar assim, escuta, vamos conversar? Né? A segurança pública com certeza é muito importante e ter um psicólogo dentro das escolas. Isso é fundamental. Para ajudar isso. que essas dificuldades que acontecem, principalmente na fase da adolescência, quando existe uma desvinculação do adolescente com a família para se vincular a novas figuras, né, o psicólogo é importante que ele esteja ali, pelo menos acompanhando e entendendo. Então, o que fazer? Né, esses são passos que poderiam ser feitos, deveriam ser tomados. Agora, como é que você ensina sobre saúde mental para milhões, né, aí milhares de professores ao redor do Brasil inteiro? Mas eu vejo que é um processo
que demandaria muito tempo e investimento, mas muitíssimo necessário. Eficaz, né? Exatamente. Evitaria, né, esse tipo de coisa. Poderia evitar muitas coisas, sim, com certeza. Com certeza. E fala para nós um pouquinho, Diógenes, o que é então um psicopata? A psicopatia é um transtorno de personalidade que acontece de forma persistente, não é algo, né, temporário, e que se caracteriza principalmente pela antipatia, ou por transtornos antissociais e pela desumanização. Quando a pessoa não sente empatia pelo outro, né? Não sente empatia, não sente remorso. O psicopata, geralmente, ele tem dificuldade exatamente nisso, ele não sente remorso, não sente empatia pelo outro e, muitas vezes, ele tem característica de sedução. E sedução aqui eu não estou falando no caráter de sedução sexual, mas sedução de personalidade. Ele é carismático, ele tem uma personalidade que é atraente e ele consegue, muitas vezes, esconder a sua natureza psicopata de forma muito bem atrás de uma personalidade atraente, atencioso e etc. É difícil de identificar, então. Muito difícil de identificar. E o psicopata, ele tem característica de manipulação. Ele consegue manipular as pessoas através da sua personalidade carismática e etc. Né? Porém, lá no fundo, ele é uma pessoa que ele não tem, vamos dizer, para não ser também absoluto, ele tem características de menos empatia com as pessoas. Tá? É muito difícil o tratamento. Por quê? Primeiro que esse cara, o psicopata, ele geralmente está escondido através dessa máscara de carisma que ele cria. Né? E segundo lugar, porque ele não adere ao tratamento verdadeiramente. Inclusive, o psicopata, ele tende a tentar manipular o psicólogo, o psiquiatra. Olha. Sim. Então, ele chega ali, ele mostra muitas vezes que está aderindo ao tratamento, a própria psicoterapia e etc. Então, é necessário tomar muito cuidado. São poucas pessoas, né? A gente está falando entre 1% e 2% das pessoas, alguns estudos apontam sobre isso. E ao mesmo tempo que são poucas pessoas, não existe um consenso entre os próprios profissionais para determinar que alguém seja um psicopata. Sim. Então chega um psiquiatra e fala assim, olha, essa pessoa tem elementos aí que apontam para uma psicopatia. E outra pessoa pode dizer que não, que isso é normal. Então, quer dizer, é extremamente delicado você identificar isso. E nem todas as pessoas que são psicopatas são criminosos. É importante pensar nisso. Né? Nem todas são. Exatamente. Então você pensa na psicopatia como sendo uma pessoa que tem ali que não sente empatia pelo outro, mas não necessariamente ele vai matar alguém e etc. Ele pode expressar isso no dia a dia, manipulando as pessoas à sua volta, usando da sua sedução para conseguir aquilo que ele quer e manipulando as pessoas de forma geral. E nem todas as pessoas que apresentam, né, atitudes ou comportamentos antissociais são psicopatas. Da mesma forma que nem todo psicopata apresenta para o outro diretamente a sua face em um primeiro momento. Então é bastante complexo e sempre tomar cuidado. Cautela. Cautela, exatamente. Né? Agora, se a gente começar a estudar sobre isso, a gente começa a perceber que existem grandes psicopatas que são famosos por terem cometido atrocidades e a ausência de empatia é algo que está em praticamente todos eles. Está intrínseco ali. Sim. Olha só. Diógenes, fala para nós como que a psicologia pode então ajudar uma pessoa com ansiedade, crise do pânico, depressão, porque está sendo mesmo realmente o mal do século essas doenças, né? Sim. Como que a psicologia pode então ajudar? Porque é muito sério e as pessoas precisam realmente buscar ajuda, né? Sim. Olha, Gisele, quando a gente fala, né, é muito interessante isso, porque as pessoas não pensam no que é falar sobre si mesmo. Sim. Né? Então, quando as pessoas falam em um ambiente onde elas estão livres de julgamento, que supostamente esse é um dos pressupostos da profissão do psicólogo, né? Ele vai atuar livre de julgamento. É claro que fazer isso absolutamente é muito difícil, né? Mas em um ambiente onde a pessoa sabe que existe sigilo, onde a pessoa sabe que ela não vai ser julgada, né? Ela consegue se abrir, ela consegue falar. Muitas vezes, quando ela ouve o que ela diz, ela já pensa, nossa, eu falei isso. E aí começa a mudar. Né? O só falar em um ambiente seguro já traz para a pessoa mudanças no comportamento, na forma de pensar, na forma de agir, né? Na forma de se comportar de forma geral. Né?
E muitas vezes o psicólogo ele entra como um questionador, porque o psicólogo, né, diferente do que as pessoas pensam, o psicólogo, eu vou lá para ele falar o que ele tem que fazer. O psicólogo não vai te falar. O bom psicólogo ele não vai te falar o que você tem que fazer. Né? Mas você chega com as ideias, imagina então, o paciente chega com as suas ideias, os seus problemas, olha, eu estou triste porque isso e etc. E o psicólogo começa a questionar isso. E esse questionamento, de certa forma, começa a colocar em xeque mesmo, a balançar as estruturas dessa tristeza sistêmica ou dessa ansiedade. Começa a refletir sobre isso. Exatamente. Exatamente. Dentro da TCC tem o questionamento socrático, onde, né, a pessoa fala assim, mas o mundo é perigoso. E aí o psicólogo pode perguntar, o mundo é perigoso? Que evidências você tem de que o mundo é perigoso? Em qual situação onde que você viveu especificamente e que o mundo foi perigoso, agressivo com você? E a pessoa começa a pensar, poxa, é verdade, né? Eu estou falando que o mundo é perigoso, talvez porque eu estou vendo muito jornal. Sim. Né? Eu estou vendo muitas televisão. Notícias ruins. Muitas notícias ruins, mas na minha vida, por exemplo, eu ando, né, é mais ou menos tranquilo. Sim. E a pessoa começa a perceber que, na verdade, aquele medo, aquela ansiedade, eu estou ansioso porque o mundo é perigoso. Em um determinado momento você fala assim, poxa, mas o mundo é perigoso sim. Mas porém é possível transitar com uma segurança mais ou menos, a gente consegue viver bem. Então o psicólogo ajuda muitíssimo nesse sentido. Olha que bom. Né? Quando a pessoa começa a entender isso, ela fala assim, o mundo é perigoso, é agressivo, o mundo é mau, porém também existem pessoas boas, também existem coisas legais. Tem que ver o lado bom, né? Exatamente. Então, nesse sentido, você começa a descaracterizar, né, a despotencializar essa ansiedade, né, esses pensamentos que levam ao quadro de ansiedade, ou esses pensamentos que levam ao quadro de depressão. Então, a psicologia é muito útil. E para todo mundo que está aqui, né, não hesite em procurar o psicólogo, caso seja necessário. E chegamos ao final do nosso programa. Diógenes, muito obrigado. Eu quero que você deixe as suas considerações finais, uma mensagem para os nossos telespectadores que estão nos assistindo sobre a questão da psicologia, o que eles podem estar fazendo, né? Psicologia, né, ou psicoterapia, não é coisa de gente doida, tá? É coisa de gente, é coisa de quem está vivo, né? É coisa de quem precisa enfrentar as suas questões, essa relação com o mundo externo e o mundo interno. É coisa de pessoas que estão vivas. Não tem... Então, a primeira coisa que eu falo, né? Psicologia ou psicoterapia não é coisa de gente doida, é coisa de quem precisa, de quem está vivo, que enfrenta o mundo no dia a dia. A segunda coisa, não tem nada de errado em dizer que você precisa de ajuda, em dizer que você precisa de conversar com alguém qualificado, com um psicólogo. Não tem nada de errado nisso. Não existe fraqueza em dizer, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso conversar, eu não estou bem, e etc. E a terceira coisa, preste atenção em si mesmo. Se você começar a perceber que antes você saía com seus amigos ou que você fazia algumas coisas e que agora isso já não traz mais interesse e você quer ficar dentro de casa e você não quer sair e coisas que antes você gostava e você não faz mais, poxa, pode ser que exista alguma coisa acontecendo aí. E a quarta coisa que eu vou dizer é o seguinte, se você perceber que alguém próximo de você não está bem, poxa, minha amiga ou meu amigo, minha esposa, né, meu marido mudou o comportamento, parece que está mais triste, parece que está mais apático, conversa com essa pessoa e direcione essa pessoa, né, para que ele procure ajuda se for necessário, tá? Psicologia ou psicoterapia é coisa de quem está vivo, é coisa de pessoas que estão enfrentando o mundo. E ajuda demais, tá? Eu faço psicoterapia, né? Até dentro da faculdade nos é indicado que a gente faça para que a gente possa lidar com as nossas questões e a gente tenha condições, é claro, de ouvir o outro de forma empática e conseguir ajudar essas pessoas, tá? Legal. Então procure ajuda se for necessário, não tenha medo de assumir que você precisa de ajuda, é muito importante. Antes que seja tarde demais, né? Que infelizmente o índice de suicídio aumentou muito no nosso país. Sim, com certeza. Mas Deus vai abençoar que vai dar tudo certo. Existe caminho, tem forma de trabalhar isso. Né? Amém. Obrigada, Diógenes, pela sua participação. Eu que agradeço. A segunda vez que você já participa aqui conosco. Demais. Muito obrigada. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida, sua família, Amém. tá? Tudo de bom. Muito obrigado. Obrigada.
E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que Deus abençoe sua vida, sua família, que Deus abençoe a nação brasileira, pois feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Até o próximo sábado. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini.